Olá pessoas, a paz do Senhor. Aqui estamos nós, deixa eu consertar meu cabelinho. De novo, deixa eu tentar diminuir a luz aqui, porque estou no meio do dia. Estamos aqui de novo, nosso terceiro vídeo sobre oração. Tem que olhar pra cá, eu fico olhando pra cá e pra cá. Nosso terceiro vídeo sobre oração. E nós, nos vídeos anteriores falamos sobre o Sermão da Montanha e o que Jesus nos ensinou como princípios de oração, como nos chegarmos a Deus. A minha cachorra tá aqui do meu lado, querendo papo agora. Não posso, princesa. Por favor. Ela tá tentando entender porque eu tô falando com ninguém. Princesa, agora não. Enfim. E agora a gente vai falar sobre mais um ponto, mais um tópico de oração, que depois que eu aprendi esse aspecto da vida de oração, mudou totalmente, mudou a forma com que eu entendi orar, a forma com que eu praticava e vivia oração, minha experiência no quarto fechado com Deus, com a palavra, mesmo em público. Depois que eu aprendi esse princípio, mudou. E eu quero passar aqui para vocês. No primeiro vídeo a gente falou sobre como devemos nos achegar a Deus, o Deus que vem em secreto, os princípios, o que Deus espera de nós no secreto ou mesmo nas orações em público. Nós aprendemos no vídeo anterior, que ficou enorme, quase 20 minutos, não passou de 20 minutos, que nós falamos sobre o Pai Nosso. É uma oração rica, riquíssima, mas em nada ela tem a ideia de repetições inúteis, que Jesus condenou no Sermão da Montanha. Ele não condenaria uma repetição inútil e ensinaria uma oração repetitiva. Então, o que é o Pai Nosso? O Pai Nosso são princípios de oração. Eu toquei rapidamente nos pontos ali. E dessa vez a gente vai falar sobre um dos princípios de oração, de vida de oração, que mais me marcou e me marca até hoje. Que é o seguinte: como orar sabendo, tendo a certeza da resposta. Orando à vontade de Deus. E a Bíblia nos fala sobre isso. Bora lá. Abra comigo sua Bíblia em João 15, 7. João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Versículo 5, 6, 7. Aqui. E o mesmo João vai apresentar na sua carta, porque aqui é o Evangelho de João, e o mesmo João vai fazer na sua carta uma correlação desse texto, tá? João 15, 7. Vamos lá. Se permanecerdes em mim, isso são palavras de Jesus, ele está falando sobre a videira, ele ser a videira e o Pai, o lavrador, e nós os seus galhos, os seus ramos. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vou repetir. Se vocês, como ramos e varas da videira, permanecerem em mim se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós permanecemos em Cristo e as palavras deles em nós faz com que a nossa oração seja certamente atendida. Abra agora no Evangelho, na carta de 1 João, mais perto do fim da Bíblia, mais próximo de Apocalipse. Capítulo 5, verso 14 e 15. 1 João 5, versículos 14 e 15. Vamos lá? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Qual a maneira certa de orar? Orar à vontade de Deus. Como que eu conheço a vontade de Deus, Luísa? Eu tenho que orar aquilo que é a vontade de Deus e a certeza de que Ele me atenderá. Como eu oro a vontade de Deus? Primeiro, é certo você orar a vontade de Deus quando você ora a Bíblia. Quando você ora a palavra de Deus. Então, primeiro princípio de oração é conhecer
tudo o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto que você está orando, ou o máximo possível. Estou orando pela família. O que é que Deus prevê de princípios para a família, princípios para o marido e pai, princípios para a esposa e mãe, princípios para os filhos, e você vai orar de acordo com os princípios da palavra de Deus para a família. Orar por emprego, tudo que a Bíblia diz sobre emprego, emprego para o pai, emprego para a mãe, sustento sem emprego, porque emprego com carteira assinada não é o fim da vida, a vida não acaba ali. Então existem outras formas de sustento fora do emprego, da CLT, da carteira assinada, a criatividade, comércio online, e você vai descobrir tudo que você pode fazer em Deus a partir de princípios da palavra de Deus, a respeito do assunto que você está orando. Princípios sobre curas, como enfrentar uma doença, o que a palavra de Deus diz sobre doença. Deus cura. Ele cura sempre, todas as vezes não. E quando não cura, o que Deus faz? Né? Princípios sobre o assunto que você está orando. Então, é certo ser atendido em nossas orações quando oramos, primeiro, a palavra de Deus. É certo. Lembra? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O princípio é o seguinte: vocês estão cheios da palavra. É impossível você orar errado se o seu coração está cheio da palavra. Vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vós. Vocês vão pedir o que vocês quiserem e Deus vai atender porque vocês estão cheios. A oração de vocês está cheia da minha palavra. Entende? 1 João 5, 14 e 15. Se nós orarmos a vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve. Então, primeira coisa para conhecer a vontade de Deus é conhecer a palavra. Segunda coisa, aprender a ouvir a voz do Espírito. Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, mas testifica outras coisas também. Somos guiados por uma testificação anterior. Somos guiados por profecia, por sonho, mas acima de tudo por uma testificação interior. Nós podemos conhecer a vontade de Deus pela palavra, mas por uma direção pessoal também. A testificação do Espírito Santo no seu espírito, ele te guia, porque você é filho de Deus e é habitado por ele. Meu cachorro tá sapateando aqui, ignora, tá? Então, orar a vontade de Deus, esse é um princípio de intercessão tremendo. Orar pelos outros. Princípio de intercessão, conheça a vontade de Deus antes de orar. Descubra o que Deus quer fazer, descubra o que Deus está falando. A partir do que Deus está falando, você ora. Então a comunhão traz a vida e a bênção. Salmo 133, quando temos tudo em comum. O que é uma oração quando eu concordo com Deus dessa forma? Ele quer uma coisa, eu quero uma coisa, e a gente entra em comunhão na oração. Deus deseja uma coisa, eu desejo também. Deus faz uma coisa, eu faço também. Ai, meu Deus, ignora minha cachorra, gente. Então, essa comunhão poderosa entre eu e Deus em oração faz com que a vontade de Deus se concretize e Ele realize. Eu preciso descobrir a vontade de Deus pela palavra e pela revelação do Espírito Santo. São duas formas. Pela palavra e pela revelação do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus para aquele assunto? Então, eu oro a vontade de Deus. Se eu oro a vontade de Deus, é certo que Ele me ouve. Esse é um princípio de oração, um princípio de intercessão. Amém? Orar a palavra de Deus não é vã repetição. É rechear a sua oração do próprio Deus, porque Ele é a palavra. Jesus combate a repetição inútil. Não é como os judeus ou alguns católicos que repetem só pela repetição. Não. Você pega a palavra e recheia ela da sua oração. Não de forma a repetir inutilmente, mas com entendimento você ora de um coração cheio da palavra. É dessa forma que a gente ora a palavra. Amém? É orar sem dúvida. É orar com a garantia de que ou seremos ouvidos porque é a vontade de Deus. Revelada ou na palavra ou por uma testificação do Espírito. Algo que Deus quer e mostra para você. São duas formas de conhecer a vontade de Deus. E é a garantia de ser respondido a seu tempo. A questão do tempo. O fato de eu ser ouvido e Deus me responder sim não significa que será imediatamente. Eu sou tratado no meu caráter e no meu coração enquanto eu espero.
E se estou submisso, se estou obediente, obediência a gente aprendeu do Pai Nosso. Eu preciso ir para a adoração, venha o teu reino, eu preciso ir para a oração com a submissão necessária, né? Com a atitude de submissão que uma vida de oração requer. Ele vai me dizer o que fazer em oração, eu preciso obedecer. Então, a seu tempo. Ele me ouviu, orei a vontade de Deus, sim, mas ele cumprirá a seu tempo. E é no tempo que Deus faz tudo belo. Eclesiastes diz que Deus fez tudo belo a seu tempo. E é tempo para todas as coisas. Enquanto espero, eu sou formado no meu caráter. Os projetos do passado sempre fizeram, os profetas do passado sempre fizeram isso e Jesus ratifica esse ensino através do apóstolo João. Os profetas do Velho Testamento, sempre quando ia orar, Daniel fez isso. Quando o povo estava cativo e ele faz uma oração pedindo a Deus para que o povo comece a voltar, ele pega a lei de Moisés e pega as profecias de Jeremias para orar. Ele ora a palavra. Senhor, conforme Moisés disse que o Senhor teria misericórdia do seu povo, estaria de volta. E Jeremias ratificou, Senhor. Ele disse que 70 anos seria o tempo e o tempo está se cumprindo. Ele pega a palavra e ora a palavra de Deus. Aquilo que Deus já falou. E então, a oração de Daniel começa o movimento de Deus, a partir do qual o povo de Israel retorna. Entende? Rechear a sua oração da palavra é a certeza de ser ouvido, porque você recheá-la de Deus. Deus é a palavra. Jesus é a palavra. Amém? Ser guiado pelo Espírito sobre o que orar. É orar o que o Espírito e Jesus estão orando ao Pai. A Bíblia diz que Jesus e o Espírito Santo são os intercessores hoje da igreja. Jesus vive para interceder pelos santos. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Pai recebe a intercessão do Filho e do Espírito a nosso respeito. E quando a gente ora uma revelação de Deus, a gente ora a mesma coisa que Jesus e o Pai estão orando. Eles estão intercedendo por nós. E quando a gente descobre pelo Espírito que eles estão orando, porque o Espírito nos revela, a gente passa a orar, interceder junto com Jesus e o Espírito Santo. É a comunhão poderosa diante de Deus, a intercessão que gera algo poderoso. Gênesis 11 fala que quando Deus está falando da Torre de Babel, diz que para o povo unido nada seria impossível, não haveria impedimento para realizarem nada. Então Deus confunde as línguas, porque o que eles estavam tentando realizar era por rebelião. E se eles não fossem parados, eles não seriam parados mais. Então Deus confunde. E se a gente reverter esse princípio e disser na comunhão plena para algo que é a vontade de Deus, Deus vai poder executar, vir o seu reino, o seu governo, através da comunhão do povo que ora, em comunhão com a intercessão de Jesus e do Espírito Santo a Deus. Essa comunhão poderosa gera o reino de Deus, gera a vontade de Deus. Amém? O princípio poderoso de oração. Ore a vontade de Deus revelada na palavra ou numa direção direta do Espírito Santo, testificada no seu Espírito. Quando a gente ora a vontade de Deus, a gente se une ao Espírito Santo e a Jesus que intercedem por nós ao Pai. Amém? Eu vou apresentar aqui, vou dar uma pausa no vídeo só um segundo e já volto com uma dica. Aqui, a dica é essa aqui, ó. Orando a palavra de Deus, de Valnice Milhomens. Eu tenho muito respeito por essa pastora, hoje é apóstola, eu tenho muito respeito por ela. Mas esse tipo de livro não é só ela que publicou, não, tá? Existem outros pastores e líderes que publicaram esse tipo de livro. São orações. Lembra que eu falei que os judeus faziam isso? Os judeus faziam isso. Orações, livros de oração, onde você ora, orações já escritas, mas recheadas da palavra de Deus. O objetivo desse livro é que você ore e solta aqui? Não, ele está tentando te ensinar a orar. Orando a palavra de Deus, ela pega textos da Bíblia e forma orações recheadas da Bíblia. Então, é um livro de ensino. Não é para você viver a sua vida enfurnado aqui, não. Mas é para você aprender a orar recheando a sua oração com a palavra. Então, são exemplos de oração recheados da palavra. Existem outras pessoas que já fizeram esse tipo de livro. Esse é o que eu tenho, por isso que eu estou indicando, tá? Apóstola Valnice Milhomens, orando a palavra de Deus. Certo, gente? Tirei muito ensino desse livro sobre como orar, sobre o que pedir, principalmente para a família. Muito bom. Então é uma dica, ok? Como rechear
as nossas orações com a palavra de Deus, isso aqui são ensinos. Não é para você fazer isso aqui de vã repetição. Não. É para você aprender a rechear as suas orações da palavra de Deus, porque orando a palavra de Deus é certo que Deus ouvirá. Amém? Acho que eu disse tudo, gente, para esse vídeo. Amém? Espero que essa meditação te ajude e te esclareça. Busque revelação na palavra, busque revelação do Espírito. O que você precisa orar é a vontade de Deus. Entre em parceria com os 2 maiores intercessores do planeta, Jesus Cristo e o Espírito Santo, orando ao Pai. A Trindade em harmonia de intercessão e a gente entrando junto com eles, orando a vontade do Pai. Amém? Deus abençoe.